Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui para a nossa terceira edição do Bate-Papo com Especialista e dessa vez trazemos o professor da Exalc USP, Rafael Pedroso. Olá, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público em primeiro lugar, por favor. Olá, Rafael Irano. Primeiramente, eu agradeço novamente pela oportunidade dessa conversa e pelos trabalhos que nós temos feito. Aqueles que eu não conheço ainda, muito prazer. Eu sou Rafael Pedroso, sou um professor aqui na Exalc USP em Piracicaba, no estado de São Paulo. Eu trabalho primariamente na área de plantas daninhas e herbicidas e também trabalho na parte de biologia de plantas daninhas com modelagem, né? Então, estou ansioso pela nossa conversa, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho, esclarecer um pouco nossos trabalhos, né, principalmente com o uso de aminoácidos, e fico aqui à disposição para as perguntas. Certo, Pedroso, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua presença, é um prazer aqui conversar com você. E já entrando direto no assunto, já que você comentou sobre aminoácidos, gostaria que você desse uma visão sua, né, sobre a importância e a utilização de aminoácidos na agricultura, né? Qual seria a sua visão sobre essa molécula? Certo, excelente pergunta. Eu acho que o uso de aminoácidos, ele está numa crescente, né, nos últimos anos, está se tornando cada vez mais comum. Grandes culturas como a soja, os produtores fazem utilização de aminoácidos, né? A cultura do tomate também, já visitei propriedades onde eles fazem uso basicamente na propriedade como um todo, independentemente da situação, se for para superação de um estresse, por exemplo, que é geralmente o objetivo, né? Então, eu vejo como o uso entrando no sistema para aumentar a produtividade, para superar alguns problemas e se tornando cada vez mais comum. O que algumas vezes falta é um pouco mais de embasamento científico, né, técnico, teórico, para justificar a utilização, que é exatamente um dos motivos pelos quais nós temos alguns trabalhos que nós conduzimos que vão ser conversados aqui futuramente, né? Mas os objetivos, ao meu ver, né, pelo menos as conversas que eu tenho tido, é a utilização de aminoácidos primariamente para a superação de estresses. Então, esse ano, por exemplo, aqui essa safra em grandes culturas, né, a soja principalmente, nós tivemos um início chuvoso em boa parte do país e depois, a meados de outubro em diante, mês de novembro, pouquíssimas chuvas, né? Locais ali com 200 e poucos milímetros de histórico, com chuvas abaixo de 60 milímetros. Então, nessas situações, o produtor tende a utilizar, após o reinício da chuva, geralmente, alguns aminoácidos para tentar acelerar, né, o crescimento, ajudar a cultura a superar esse estresse hídrico, que acaba levando a um estresse também térmico devido ao fechamento dos estômatos, né? Então, uma das situações seria a superação desses estresses e também é muito comum para superação, né, reversão de fitotoxicidade ou fitotoxidez de herbicidas em culturas. Então, nós temos vários herbicidas registrados, por mais que eles tenham registro para uso em uma cultura, algumas vezes eles acabam ocasionando algum sintoma, alguma clorose, até uma necrose foliar. Então, para tentar ajudar na superação desses sintomas, os aminoácidos são utilizados, algumas vezes, inclusive, com alguns adubos foliares, né, nessa tentativa. Mas, então, para sumarizar o que eu conversei agora, eu acho que o uso está numa crescente, né, a tentativa de subir, né, o potencial produtivo, né, manter o potencial das culturas, e o que a gente precisa realmente é um embasamento científico maior para justificar que é exatamente o que nós temos feito. Certo, então, Pedroso, muito obrigado, né? Falando referente aos estresses, como você mencionou, mais especificamente a famosa fito, geralmente causada por um herbicida, eu gostaria que você comentasse a respeito sobre o que pode causar uma fito e uma maneira possível da gente conseguir recuperar uma planta desses sintomas. Ok, Irano, com certeza. Geralmente, a fitotoxicidade ou a fitotoxidez, como chamam, né, de um herbicida ou até de um inerte, como tem acontecido muito, né, com alguns produtos que não deveriam ter um problema, mas às vezes nos inertes eles acabam causando uma queima na cutícula, uma queima foliar. Basicamente, ela tem como fundamento a produção de algumas espécies que são tóxicas para plantas, né, algumas moléculas tóxicas, principalmente que estão relacionadas ao oxigênio, então espécies reativas de oxigênio, né? Todo mundo deve ter escutado falar em eros, a gente chama mais de radicais livres, né? Os radicais livres que são gerados através do funcionamento de um herbicida, geralmente do desbalanço, inclusive na fotossíntese, acaba levando à geração dessas espécies que acabam causando destruição de membranas, a gente chama de peroxidação de lipídios, né? Ruptura na membrana plasmática, elas podem inclusive
atacar diretamente, né, ou atuar diretamente sobre os ácidos nucleicos, né, da célula, então causando ruptura celular, extravasamento do líquido celular, levando aqueles sintomas que a gente conhece de necrose, né. Então, no caso específico de uma das culturas que nós temos trabalhado, que é a cultura do tomateiro, são pouquíssimos herbicidas, né? O controle químico é muito dificultado devido a poucas moléculas, né? Não tem tantos herbicidas seletivos, né, para a cultura. Dá para contar nas mãos, na verdade, com os dedos das mãos. E um deles que é muito utilizado, que é o metribuzin, ele atua através da inibição do fotossistema 2 nas plantas, então ele limita o fluxo de elétrons do fotossistema 2, né, dos diferentes itens, né, moléculas do fotossistema 2 até o fotossistema 1 e o citocromo B6F. Ao impedir essa passagem do elétron, ele acaba, então, levando a um desbalanço de energia que leva à produção de espécies reativas de oxigênio dos radicais livres que eu acabei de citar. E esses radicais livres, principalmente o oxigênio singleto, que é tóxico, né, ele acaba, então, causando esses problemas de destruição da membrana e a fitotoxicidade que a gente já conhece, inicialmente como uma clorose, pode ser internerval, pode ser a folha toda, que algumas vezes permanece até o final do ciclo, ou avançando para necrose da folha como um todo, e quando você perde área foliar em uma cultura, a gente já sabe o que significa: menor atividade fotossintética, menor capacidade para enchimento de frutos, uma taxa maior de abortamento floral, e por aí vai. Então, a fito hoje em dia, logicamente, é um problema muito grande, né, que nós temos que enfrentar. Como a gente já citou, né, no início da conversa, muitos produtores têm utilizado alguns aminoácidos como forma de tentarem reverter essa fitotoxicidade, e então acho que a gente vai conversar em alguns minutos sobre um trabalho que nós fizemos especificamente com os aminoácidos, com o AminoPlus, para atuar em cima do metribuzin, que é um herbicida muito importante, né, na cultura, mas que algumas vezes acaba atingindo a cultura e levando a essa fitotoxicidade que a gente comentou. Ok, muito boa explicação. Seguindo nessa linha, né, da fito, ou da gente tentar um meio de desintoxicar a planta, nós recentemente fizemos um trabalho em conjunto utilizando o AminoPlus, né, que é o nosso produto que tem o ácido glutâmico como principal aminoácido, para fazer esse trabalho de desintoxicação, ou melhor dizendo, um revigoramento da cultura pós-fito. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o manejo utilizado, época de aplicação, enfim, que você puder nos passar de informação, por favor. Com prazer, Irano, com prazer. Então, o uso do AminoPlus, nesse caso específico, ele foi utilizado em uma lavoura de tomate, então aqui no estado de São Paulo, um tomate que foi transplantado em agosto, né? Tem várias épocas diferentes, e era uma variedade um cultivar chamado Compact, né? O tomate híbrido. Então, só para explicar para quem está nos escutando um pouco da ideia, né, da hipótese central do trabalho, é que alguns anos atrás foi conduzido um trabalho aqui na Exalc mostrando que a utilização de aminoácidos em tomateiro levava a uma diminuição nos níveis de um radical livre, conhecido por peróxido de hidrogênio, né, H2O2, que é a água oxigenada, que a gente chama também, que é um radical livre bastante potente. Então, se a utilização de aminoácidos em tomateiro, no caso em estufa, que estava sendo afetada por estresse térmico, né? Se ele conseguiu, então, auxiliar as plantas a terem um nível menor de radicais livres, é porque alguma coisa está auxiliando nessa detoxificação, diminuição dos níveis. E como o herbicida, como o metribuzin, que é um inibidor do fotossistema 2, ele atua gerando radicais livres na planta, que vão destruir, né, as membranas, levando à exudação, né, extravasamento do líquido celular. Então, nossa hipótese é: será que a utilização do AminoPlus com uma grande quantidade, né, uma grande diversidade, eu deveria dizer, de aminoácidos, será que também a gente vai conseguir atenuar um pouco essa fitotoxicidade, né, essa fitotoxidez do herbicida sobre o tomateiro? Principalmente devido a esse número reduzido, né, de moléculas de herbicida que os produtores têm à disposição. Então, foi um trabalho conduzido, né, como eu já expliquei, com uma variedade chamada Compact, transplantado em agosto, e nós tínhamos uma grande gama de tratamentos. Eram 18 tratamentos no total, um ensaio, logicamente, né, um experimento replicado, com parcelas em um tamanho suficiente, e basicamente a gente estava testando os produtos em dose cheia, então AminoPlus em dose cheia. Eu utilizei o metribuzin também em dose cheia, então eu deveria até citar rapidamente sobre isso,
que esse herbicida por bula, ele é registrado para aplicação em área total, sobre as plantas de tomate quando eles têm uma altura pequena. Muitos produtores não fazem essa aplicação, eles resolvem fazer em jato dirigido, né, com chapéu de Napoleão, algum protetor, para evitar que atinja o tomate por medo de fito. E mesmo assim, algumas vezes, alguma coisa que atinge a cultura acaba levando a essa clorose, que pode avançar, inclusive, para necrose foliar. Então, ao fazer essa aplicação em jato dirigido, eles perdem o controle que o herbicida poderia ter na linha da cultura, porque ele não atinge entre as plantas da cultura, ele não consegue controlar o que está por ali. Então, nosso trabalho foi realizar a aplicação do herbicida em dose cheia sobre as plantas, né, de tomateiro, nessa área, com o AminoPlus em diferentes, a mesma dose, mas em diferentes épocas de aplicação, indo desde 3 dias antes da aplicação do herbicida até a aplicação simultânea ao herbicida, ou 3 dias depois, ou até 7 dias depois. Então, a gente estava vendo se deveria ser uma única vez, então se tinha diferenças na dose, metade da dose antes e depois, então são vários tratamentos diferentes, né? A gente fez esse parcelamento da dose em alguns momentos, mas que os produtos estavam principalmente o herbicida, em dose total sobre as plantas, né? Então, como era uma área de produtor, inclusive, a gente sempre tenta fazer esses trabalhos em área de produtor para ser o mais realista possível. Eles vinham lá sempre olhar as plantas porque eles estavam bastante preocupados com o que a gente estava fazendo por ser um herbicida que eles geralmente não aplicam em área total. A gente passou basicamente a barra por cima das plantas antes, né, que o tomate seja tutorado, né, antes que eles amarrem, né, as plantas para condução, porque a gente conseguiu passar a planta por ali, né. Então, com essa ideia de atenuar, talvez aumentar a capacidade de detoxificação do tomateiro e também esperando que você fosse ter um nível menor de radicais livres nas plantas, e nós tivemos resultados interessantes que eu acho que a gente pode conversar também. Ok, maravilha. Muito obrigado pela sua explicação. Acho que ela foi bem completa, né? E felizmente tivemos resultados positivos, né? O que nos dá bastante esperança de que estamos no caminho certo para encontrar o melhor posicionamento dos aminoácidos, né? E você, só para a gente finalizar, você comentou a respeito dos resultados de campo, né? Ou seja, produtividade, ou até mesmo o visual da lavoura, o visual da recuperação da planta pós-fito, né? Então, gostaria que você pudesse dar algumas palavrinhas sobre isso, sobre o resultado, qual foi a sua percepção, né? O que você achou do produto, por favor. Com certeza, é um prazer. Então, logo de início, nós ficamos surpresos com a redução dos sintomas visuais de fitotoxicidade. Então, as parcelas, o tratamento que teve somente o herbicida, porque a gente, logicamente, tem que ter um tratamento padrão. No caso, essa aplicação do herbicida, do metribuzin, isoladamente, na dose cheia, para comparação de produtividade e sintomatologia do herbicida e também da altura, inclusive, que teve avaliações de altura, né? Então, o interessante é que logo após a aplicação, né, a primeira avaliação, 7 dias depois, a gente chegou a ter uma injúria de quase 50%, né? A gente utiliza uma escala de 0 a 100%, então 50% é uma injúria bastante severa do herbicida, quando ele estava isolado, somente o herbicida sobre o tomateiro, né, o cultivar compacto, levou algumas injúrias fortes, inclusive como nem todas as plantas têm o mesmo tamanho, né? A parcela, logicamente, esse ensaio, como qualquer lavoura, você tem algum replantio e alguma coisa assim, as plantas que estavam pequenas chegaram a morrer. Então a gente chegou a perder algumas plantas em algumas parcelas devido à aplicação do herbicida em dose cheia por cima da cultura, porque acabou atingindo essas plantas em um estágio muito, muito novo, né? E conforme nós temos a utilização do AminoPlus, principalmente imediatamente antes da aplicação ou 3 dias depois, 3 dias antes ou depois, esse o timing é importante, eu já vou citar, ele conseguiu atenuar absurdamente os sintomas, de forma que algumas parcelas, eu andava bastante com o produtor, sem contar para ele quais eram os tratamentos, para ele me dar a visão, porque quando você sabe o que são os tratamentos, né, para não ser muito tendencioso, eu sempre fazia umas avaliações com eles. E eu perguntava para o produtor, o que você acha que foi aplicado aqui? E algumas parcelas onde a gente tinha o AminoPlus aplicado 3 dias antes do metribuzin ou 3 dias após, o produtor chegava, e que já tem décadas de experiência com a cultura, ele chegava a citar que ele não via que o herbicida tinha sido aplicado ali. E aí eu falava que sim, né, principalmente porque o controle de plantas daninhas estava muito bom naquelas parcelas, né. Então aconteceu essa atenuação nos níveis de injúria da cultura, né, nos níveis de fitotoxicidade visual,
E o timing, como eu citei, é muito importante. As aplicações do AminoPlus 7 dias depois do herbicida já eram muito tarde. Então, aqueles 7 dias depois da aplicação, o herbicida já tinha causado, logicamente, uma fito muito grande, uma injúria muito grande, e você não conseguia mais, de alguma forma, melhorar essa performance. Então, o momento é muito importante. Então, 3 dias antes ou 3 dias depois. Geralmente, o produtor sabe os dias que ele vai fazer a aplicação. Talvez 3 dias depois seja mais fácil do ponto de vista prático, porque se o produtor, vamos dar um exemplo ali, planejou uma aplicação para uma sexta-feira e aplica o AminoPlus na terça, aí chove na sexta-feira, ele vai para a segunda, terça da semana seguinte, então talvez seja mais prático do ponto de vista operacional fazer a aplicação até 2 a 3 dias depois do herbicida, porque o herbicida logicamente está atuando no tomateiro, né? E você consegue então diminuir esses níveis de radicais livres que são tóxicos para a planta, né? A gente acabou tendo alguns outros efeitos benéficos também. Logicamente, ao realizar a aplicação do herbicida em área total, você tem um controle de plantas daninhas melhor do que a aplicação em jato dirigido. O jato dirigido voltado à entrelinha é uma coisa, a aplicação em área total permite um controle de plantas daninhas na linha. Então, era uma área bastante arenosa, o produtor tinha dificuldades com tiririca, e capim-pé de galinha e várias espécies diferentes de caruru. Então, em algumas dessas espécies, o metribuzin ajudou bastante devido à atuação dele na linha, mesmo que ele tinha um mulching ali, né, uma cobertura em plástico, né, uma lona cobrindo, mas ele sempre tem uma planta daninha, conforme ele vai rasgando, que acaba saindo, principalmente a tiririca, né, e ela atingia, então, a tiririca e tinha um sintoma, um bom controle quando ele estava em área total. Então, melhorou o controle de plantas daninhas, diminuiu o nível de injúria. Em termos de produtividade, então, visualmente já é logicamente um efeito muito bom, né? Em produtividade, o metribuzin, isoladamente, ele levou uma queda de mais de 2 toneladas por hectare de produtividade, né? Então, a produção caiu quando você tinha o herbicida em relação àquele tratamento sem o herbicida. Então, eu tinha um tratamento sem o herbicida e sem nada, uma testemunha absoluta, né? Sem nenhuma aplicação, onde a gente fez um controle de plantas daninhas até com enxada para conseguir ter o potencial produtivo. E quando a gente tinha o AminoPlus 3 dias antes ou 3 dias depois da aplicação do metribuzin, nesse caso, a gente teve um ganho de praticamente 3 toneladas por hectare de frutos ao longo de até o final, isso logicamente, até o final do ensaio, né? Foram, se não me engano, 6 ou 8 colheitas diferentes, semanais, que a gente faria. Foi até o Natal daquele ano, basicamente, colhendo. Então, basicamente, a gente teve aqueles dados de injúria visual acabaram se convertendo, como nós esperávamos, em uma melhor resposta produtiva, né? Logicamente, algumas considerações importantes para finalizar, eu sei que eu estou me alongando um pouco aqui, mas algumas considerações importantes é que, bom, era um tomate que foi plantado em agosto, né, colhido em dezembro, a época pode importar um pouco, né? Também o fato de que era o cultivar Compac, então talvez a resposta nos outros cultivares possa ser um pouco diferente. Como o Compac se mostrou um cultivar um pouco sensível ao metribuzin, esse efeito de atenuação da fito acabou sendo bastante positivo. Se fosse um cultivar com nível de tolerância um pouco maior, talvez a resposta não seria tão grande. Existem fatores, logicamente, a conversar, mas como a gente citou lá no começo da conversa, o uso de aminoácidos demanda, logicamente, né, ciência por trás para embasar, e nesse caso esse trabalho realmente mostrou uma boa resposta do AminoPlus, né, do aminoácido, quando aplicado próximo ao herbicida, diminuindo a injúria e levando a um ganho produtivo lá na frente. Certo, muito obrigado. Então nós vemos que o AminoPlus foi de grande ajuda, né, de grande valia nessa recuperação pós-fito aí das plantas de tomate, né? E Pedroso, falando agora de outros aminoácidos, tem algum outros aminoácidos que você gostaria de comentar, que você vê potencial no uso para a agricultura? Tem sim, Irano. Nós temos um trabalho que foi conduzido há um tempo já, em Frontas, inclusive publicado, né, num jornal muito bom, internacional, chamado Scientia Horticulturae, que ele mostrou que o uso de aminoprolina, né, da prolina em si, ajudou na redução dos níveis de radicais livres em tomateiro que estava exposto a estresse térmico, né? Hoje o cultivo em estufas é muito comum, mas geralmente a temperatura acaba sendo muito elevada, a dificuldade de refrigeração da estufa, né? Então ele levou a um ganho produtivo e à diminuição do estresse fotooxidativo devido à diminuição desses níveis de radicais livres.
Então, a gente, inclusive, nesse mesmo ensaio que eu citei agora há pouco lá no tomateiro, né, nós tivemos a utilização de aminoprolina, do mesmo jeito que a AminoPlus foi utilizada, ela também foi utilizada em diferentes momentos em relação à aplicação do herbicida, tanto antes, simultaneamente o herbicida, 3 dias depois ou até 7 dias depois, e a única diferença também levou a uma atenuação dos sintomas da injúria causada pelo herbicida, né? Então, de alguma forma, refletindo um pouco o resultado do tomateiro em estufa, né, em casa de vegetação, e basicamente uma diferença em relação ao AminoPlus, que é uma coisa que poderia ser até estudada futuramente também, é que ele foi o único que, se aplicado simultaneamente ao herbicida, né, ao metribuzin, também conseguiu levar uma atenuação da fito. O caso do AminoPlus, o resultado nosso estava mais relacionado à aplicação anterior ou logo após. Então, talvez operacionalmente é interessante fazer uma aplicação simultânea para não ter que fazer uma nova entrada na área, apesar que essas aplicações são tão frequentes no tomate, né? Mas ele também conseguiu levar a essa diminuição nos níveis de injúria visual e, lá na frente, um ganho produtivo, apesar de não tão elevado assim quanto o ganho que nós tivemos com o AminoPlus. Certo, então, professor, muito obrigado pelas suas explicações. Tenho certeza que vai ser de grande valia para os agricultores, para os profissionais da área. Esperamos por novas parcerias aí nos próximos anos. E para que você saiba mais, queira conhecer mais sobre a Ajinomoto Fertilizantes, é só entrar em nosso site, nossas redes sociais, que estamos à disposição para esclarecer qualquer tipo de informação. Então, muito obrigado e até a próxima.